Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Monte Claro, rogai por nós. Cristo ressuscitado, salvai-nos. Podem se assentar. Uma alegria poder estar aqui com vocês. Então, quero agradecer a oportunidade, saudar aqui os dirigentes, todos vocês do Movimento de Irmãos, na nossa querida arquidiocese aqui, de forma muito especial na nossa paróquia, aqui representada com os coordenadores Tiago e Vanessa, também a Ivonete. Tem mais alguém na paróquia aqui? Bom, representando a nossa paróquia, que nesses últimos tempos, graças a Deus, tem atuado de forma tão presente, dentro dos nossos trabalhos de evangelização, nas pastorais, enfim, também em todos os trabalhos que requer, que necessita a nossa igreja. Então é uma alegria muito grande tê-los aqui conosco já há tantos e tantos anos. Quando eu era seminarista, aqui tinha um movimento de irmãos, então já tão antigo na nossa paróquia. Agora, cada ano que chega, novos membros, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vai pingando, Nossa paróquia é pequena, mas está sempre de braços abertos para acolher, para ajudar, para auxiliar o movimento de irmãos. Tá bom? Bom, então, aí, feita as nossas considerações iniciais, pediram para ir falar um pouco sobre os desafios da missão evangelizadora. Vamos entender um pouco. A missão evangelizadora, primeira coisa, ela parte de uma necessidade. É uma necessidade. O reino de Deus não acontece somente por uma graça infusa, que de repente uma pessoa ali se sente tocada. Deus quis precisar de nós. A gente sabe que devido à realidade do mundo, do pecado original, os seres humanos, nós somos muito quebrados nessa realidade de vida espiritual, nessa realidade de amor e fé, de caridade, nessa realidade de encontro com outros irmãos. Muitas vezes preferimos o comodismo, o individualismo, realidades muitas vezes tão presentes no mundo de hoje. Por isso que nós, ao diagnosticar uma necessidade que temos de olhar para o mundo e dizer: o mundo precisa de nós, como nós precisamos de Cristo, não é assim? E o que Jesus fez? Jesus não veio esse mundo a passeio, à toa. Ele veio nesse mundo mudo? Não. Ele veio nesse mundo e por suas obras, ou seja, pelos seus atos, de forma muito especial, pela missão do Pai, ele vem, ensina, mostra, vive atos. Sofre a perseguição, padece a paixão, morre na cruz para a nossa salvação. Então quer dizer, não foi assim à toa, ele não veio à toa, ele não ficou mudo, não ficou paradinho, ele agiu, ele fez, ele falou, ele ensinou, e ele derramou sobre a igreja, claro, ele deu à igreja, e ele derramou sobre a igreja o dom maior do Espírito Santo, no qual a igreja nasce, e nasce sendo enviada. Nós pegávamos o Evangelho de Mateus, no capítulo 28, diz lá, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a todas as criaturas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, primeira coisa, nós percebemos, há uma necessidade. Segunda coisa importante para nós, há um envio do próprio Cristo, aqueles que uma vez mais acolherem o seu reino, por causa de um certo reino, por causa
né? Vai chipar o Zezinho cantando, vai igualzinho, até o jeito de cantar, né? Certo? Vai dizer a irmã Miriam acolhe, tudo é por causa de um grande amor. Então aí está a necessidade nossa dessa missão. Uma vez mais, a necessidade, há o envio do Senhor, e nós estamos aqui 2000 anos depois, numa igreja muitas vezes fracionada, muitas vezes com correntes ideológicas por um lado ou para o outro, uma igreja que precisa anunciar aquilo que é a base. Veja bem, nós precisamos matar a fome do pobre, ajudar, que é um direito, um dever do governo. Nós precisamos ir de encontro aos necessitados, aquele povo que se encontra na periferia da vida. Mas a principal coisa que a igreja é enviada é levar Jesus Cristo. Então nós vamos ver, e a igreja no Brasil fala isso, a CNBB, que existem os desafios do tempo moderno, realidades divergentes que existem no mundo hoje e que requer de nós o amor, a caridade, mas sem jamais abandonar aquilo que é a essência da missão de Cristo. Porque se é verdade que Jesus veio anunciar e acolher os pobres e os pecadores, não podemos jamais negar que a realidade intrínseca a isso, no qual ele chamava a conversão. A primeira coisa que nós oferecemos, então, à realidade do mundo de hoje é o Cristo Salvador. Né? Eu posso falar de mil coisas. A essência da nossa pregação, a essência do nosso testemunho, da nossa vivência é o amor a Cristo. Ele é a razão da nossa vida, e aqui na sua presença eucarística no meio de nós precisamos, sem jamais perder a base, porque ela não muda. As formas de evangelizar podem modificar. Hoje nós temos um grande meio de evangelização qualquer, todo mundo sabe. Qual que é? Internet, né? Você pode usar dela. Esse dia atrás está vendo um padre que tinha 1 milhão e não sei quantos seguidores, um padre acho que aqui do Paraná, um outro padre não sei de onde, não sei tantos, um padre não sei de onde com 1 milhão e tantos, outro padre com 1 milhão, né? Evangelizando, leigos, né? Comunidades religiosas, músicas, canções, cantores, né? No qual, diante dessa diversidade que existe no mundo, nós estamos aqui. Nunca perca a essência: anunciar a salvação que está em Cristo Jesus, e que por essa salvação é preciso de conversão. O que tem feito distorcido o evangelho nos tempos de hoje é que as pessoas querem chamar para a igreja sem chamar a conversão. Do jeito que você está, né? Viva a sua vida, vem aqui é a casa de todos, aqui é a casa de todos que querem seguir o Evangelho, aqui é a casa de todos que querem carregar a sua cruz, aqui é a casa de todos que estão desejosos de lutar contra os seus desejos internos, concupiscências da carne, as más tendências do mundo, as tentações do inimigo, que é a tríplice tentação, né? A carne, o mundo, o diabo. Estamos aqui para isso, e não para abraçar uma cultura pagã, para achar que está certo, né? Não podemos perder a essência. Então, se existem desafios, e de fato existem vários desafios no mundo de hoje, a igreja nos chama a atenção para que não possamos perder a essência, né? A anunciar o Cristo. Quem é o meu seguidor? É aquele que ouve a minha palavra e a põe em prática, aquele que vive o Evangelho, não é aquele que vive de qualquer jeito. Então anunciamos a salvação, anunciamos o Salvador, mas anunciamos a necessidade que nós temos, a começar por mim, por cada um de nós, que nós tenhamos uma vida reta, uma vida santa, por
pôr-se a caminho de Cristo, pôr-se a caminho na igreja, pôr-se a caminho do Evangelho, pôr-se a caminho dos mandamentos. Estão entendendo, gente? Não pode ser de qualquer jeito, né? Não pode ser qualquer um. Meu irmão, você está disposto a carregar a sua cruz? Venha. Meu irmão, não importa o seu passado, arrepende do seu pecado e siga a sua vida. Venha. A casa é a casa de Deus, é a casa de todos aqueles que, não importando o passado, estão dispostos a viver a sua vida cristã, viver a experiência do amor de Cristo. E entendemos que a vida é dinâmica, entendemos que, né, nós somos fracos, mas é preciso se colocar no caminho, né? Não é assim do dia para a noite. De repente eu me converti, igual alguns dos nossos irmãos dizem: nova vida tenho, nova pessoa sou, nova criatura sou, eis que se faz novo. Mas sabe, às vezes pesa. Então a igreja também é mãe que compreende, que perdoa, que acolhe, que entende as quedas, mas que sempre chama a conversão, né? O melhor lugar na igreja não é somente o banco. O melhor na igreja também é, o melhor lugar na igreja também é o confessionário. O melhor lugar na igreja também é o abraço do irmão. O melhor lugar na igreja também é o abraço do padre, o acolhimento, né? Não é aquele que aponta o dedo, mas é aquele que acolhe e diz: meu irmão, né? Como Jesus misericordioso, certo? Venha, aqui está a nossa casa. Então, nós vemos hoje, como eu disse, um mundo plural. Os desafios estão nessa pluralidade, né? De diversas realidades, diversas situações. Por isso a igreja hoje nos chama a atenção, né? E aqui eu estou agora fazendo uso. Já falei da base, a base não muda, né? Eu tenho que anunciar o Evangelho, eu tenho que falar a conversão, eu tenho que chamar todos a uma vida nova. O mandamento é para ser vivido, os ensinamentos de Cristo estão aí para a nossa vida, os sacramentos estão aí, né? O matrimônio, não é assim? Você não vai chegar no movimento de irmãos de qualquer jeito, com muito respeito ao mundo, mas é trans, é não sei o quê. Não é assim, né? A gente sabe a realidade, mas a nossa casa está aberta. Essa é a nossa casa. Quer fazer esse processo de vida e conversão? É para todos nós. Eu sempre digo, gente, eu não sou melhor do que ninguém. E se eu tenho que me colocar debaixo da tutela do Evangelho, né? O marido tem que ser fiel, a esposa tem que ser fiel. Não é assim? Não só na ausência de algo, mas na presença do amor, da caridade, né, da alegria, da família e tudo mais. Então, quer dizer, isso requer para todos nós um processo de luta, de busca, de conversão, de santificação, de santidade, de sacramentos, de igreja, e isso é para todos, né? A igreja é a casa de todos que estão nesse processo, essa é a base, né? Mas a gente vê que há uma necessidade, por isso a igreja no Brasil, ela de 4 em 4 anos, ela se põe ali, né, a analisar as urgências da evangelização nesse tempo. Então, 2023 agora, próximo ano já muda tudo de novo, porque as ações de evangelização foram colocadas um pouco ali em 2019, todo de 4 em 4 anos tem, né, e nós estamos ainda dentro dessa perspectiva. E a igreja no Brasil, ela nos chama a atenção ao quê? Primeiro, a urgência. Vamos estar falando de desafios. Primeiro, a igreja em estado permanente de missão. Qual é o desafio? A igreja tem que estar sempre em estado de missão. Ou seja, eu bebo da fonte, mas esse copo precisa transbordar, né? Que bonito, eu vivi uma experiência de amor de Cristo, mas esse amor nos impele, esse amor de Deus nos faz estar em saída, né? Quanta alegria se nós formos causa, razão, motivo de conversão de uma pessoa, se nós ajudarmos essa pessoa a ir para o céu. A igreja nunca ficou estacionada em si mesma,
A igreja nunca se fechou em si mesma. A igreja sempre está em saída. Ir de encontro aos, como diz São Paulo, aos aerópagos da vida. Aonde precisam de nós. Aonde eu tenho que dar meu testemunho. No meu trabalho, na rua, né, no shopping. Aonde que eu vou? De que forma eu vou? Que testemunho eu dou? Que palavras eu tenho? Né? Então quer dizer, a igreja, ela precisa estar sempre em permanente estado de missão. Segunda coisa, a igreja é a casa da iniciação cristã. Né? Hoje nós vemos que existem desafios grandiosos, principalmente aqui na igreja, né, aqui da arquidiocese. Existem aquelas crianças que vêm fazer catequese, faz o crisma e vão embora. E muitos que já nem fazem. Pais, avós cristãos, pais cristãos e crianças pagãs. Pai cristão, avô cristão, evangelizou, falou, ensinou, educou, mostrou o caminho. Pai e mãe que foi educado, recebeu a evangelização, viveu, fez catequese, foi coroinha, tal. E o filho não é batizado. O neto, no caso, não é batizado. Não se cobra, não se exige, não se pede, não se traz para a igreja. Iniciação cristã. A nossa casa, vocês, todos nós, temos uma responsabilidade de evangelizar as nossas crianças. Ainda agora estava tendo o encontro aqui, né, com os pais e coroinhas, falaram que foi maravilhoso, tal. Mas você pega a quantidade de pessoas que tem nesse bairro, quantidade de condomínios que tem. As pessoas já não trazem, já não se preocupam mais com a fé. Então, o segundo desafio, a iniciação cristã. Nós precisamos voltar a evangelizar os nossos filhos, a mostrar para eles o caminho, mostrar para eles a educação cristã. E não existe opção. Depois, quando ele for adulto, ele faz a sua opção. Mas criança não. Criança precisa de nós. Não pode ter a escolha. Criança ainda não tem, né, o discernimento real das coisas, e cabe ao pai e à mãe, a vida inteira, em especial na infância e juventude, mostrar para eles o caminho. Quer outro caminho? Deixa eu te mostrar para onde que vai te levar. Né? O mundo, eu digo isso sempre para mim, o mundo tem 1000 caminhos. Eu prefiro o caminho do Senhor. Podemos ir para muitos lugares. Vai dizer São Pedro, e eu digo: para onde eu irei, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. Terceira coisa, então, primeira, a igreja, desafio, tem que estar em missão. Segundo, a iniciação cristã, olha o desafio. Terceiro, a igreja como lugar de missão bíblica na vida e na pastoral. Ou seja, sermos homens e mulheres da palavra. É preciso ser não somente um conhecedor. Quando eu falo de palavra, eu não estou dizendo só da Bíblia. Eu estou dizendo de Cristo. Ele é a palavra, Ele é o verbo encarnado. Então, a igreja precisa ser o lugar da palavra. A sua casa, que é a igreja doméstica, precisa ser o lugar da palavra, né? Da Bíblia, da oração. Aí, nós não somos leitores da Bíblia. A leitura da Bíblia se faz na faculdade, a leitura da Bíblia se faz. Nós somos pessoas que rezam com a Bíblia. A Lexio Divina, que a Bíblia ensina, né? Orar com a Bíblia, ler a Bíblia no mesmo espírito que ela foi escrita, ou seja, dentro de uma realidade de fé, dentro de uma realidade de oração. Porque o mesmo Cristo que eu recebo na comunhão e que fala comigo é o Cristo, né, que eu também o tenho espiritualmente. Aqui é presença real. Em casa eu tenho Cristo espiritualmente quando eu abro a palavra. E de preferência com a minha família eu partilho essa palavra. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então quer dizer, Cristo fala conosco. Quando você reza, quando você lê, quando você medita a palavra de Deus, né, existe sim uma presença, existe ali um alimento espiritual para nós
Por isso, a igreja, a casa de Deus, e a igreja doméstica, que são os nossos lares, há uma necessidade, uma obrigação de todo católico, de toda pessoa, de ser o homem, a mulher da palavra com P maiúsculo, né? A palavra que é Cristo, né? Nós sempre dizemos que nós não somos só a igreja do papel, nós somos a igreja da pessoa, Jesus Cristo, que falou conosco e continua falando. Outro ponto, a igreja como comunidades de comunidade. O documento da CNBB também, mas a igreja não é só esse lugar fechado. Aqui está o centro, o cerne. Aqui nos reunimos, aqui nos encontramos, né? Aqui nós temos, né, o Cristo na palavra, na Eucaristia, o Cristo na Assembleia, o Cristo no Padre, o sacramento, né? A confissão, eu tenho os sacramentos que a gente faz, iniciação, batismo na igreja, certo? Primeira comunhão, segundo sacramento, na igreja. Crisma, na igreja. Né? Vocação do casamento. Você vai casar na onde? No fundo do mar? No espaço? A gente quer casar no espaço, né? Só se for com um extraterrestre. No fundo do mar, só se for com uma sereia, né? Aí tudo bem, vai casar lá no fundo do mar. Não, né? É um evento sagrado que se faz num lugar sagrado. Aqui é o lugar a casa né? Olha que bonito. Bom, aí tem, chama atenção que essa quer ser padre. Aqui está a casa, né? O lugar do encontro. Agora, comunidade de comunidades, ou seja, a minha casa também precisa ser uma igreja, não somente doméstica, mas uma igreja de encontro, um terço em comunidade, um lugar de, por exemplo, de catequese, que poderia ser, enfim, várias coisas desse gênero. Ou seja, fazer desses pequenos aerópagos, que são os nossos lares, o teu trabalho, de repente, coisa bonita quando você vai na faculdade, tem um grupo de oração que algum aluno fez. Tão bonito quando você fez, chega na fábrica, aquelas pessoas rezam, tem um lugar lá, ou o próprio patrão vai lá à hora da oração antes de trabalhar. Eu conheço um rapaz aqui, senhor, que é uma pessoa já de não sei quantos anos, Jurandir, trabalha com filtros, não sei, coisa assim, há muitos anos eu não vejo ele, mas ele falava para mim, padre, na época eu era seminarista, o padre era meu irmão, né? E ele dizia, não, no trabalho a gente começa rezando, antes de almoçar, reza, depois reza de novo e reza para ir embora. E fazer desses lugares comunidades de evangelização, aonde você estiver, né? Que prega, que anuncia, e por fim, né? A igreja é serviço da vida plena para todos. Ou seja, estamos na Semana da Família, precisamos falar do direito à vida, precisamos pregar e anunciar essa vida, falamos da vida, essa vida plena que Deus quer nos dar, mas sempre recordando que essa vida é um caminhar para a vida eterna, que a nossa casa é o céu, que a nossa casa é junto de Deus, e nós vivemos nesse caminhar. Por isso está aí os desafios, no mundo pluralista, né? Pessoas de todas as realidades, pessoas que se sentem, né, dentro da própria sexualidade, trans, bi, não sei o quê, não sei nem falar esses nomes, né? Eu me sinto isso, me sinto aquilo, não importa o que você sente, meu filho, venha e se coloca dentro desse processo, porque Deus nos fez homem e mulher, né? E dentro dessa realidade, tem pessoas que nasceram para casar, tem pessoas que não nasceram para casar, tem pessoas que nasceram para ser solteirão. Solteirão não é uma coisa legal, é positivo. Cuidar da mãe, cuidar do pai, não é assim? Tem gente que nasceu para ser padre, tem gente que nasceu para ser freira. Então, quer dizer, essa é uma realidade dentro de uma sexualidade, de uma vida equilibrada, que Deus nos chama a atenção. Então, quer dizer, em meio a essa pluralidade, a essência é isso. Venha, meu irmão, venha colocar-se dentro desse processo, deste caminho que Deus nos chama, uma vida nova, uma vida santa, uma vida casta, uma vida feliz, uma vida de caridade, de amor, de igreja que se reúne, Tiago Anes pode dizer, né?
Ivonete, a gente reza, mas também a gente se encontra equilibradamente, não tem briga, não tem... É uma maravilha, estou dizendo mesmo, não é maravilha poder ser uma comunidade e testemunhar o Evangelho de Cristo e anunciar a todos. Então, desafios são muitos, mas a realidade, como eu volto ao princípio, é uma só: é Cristo Jesus. Ele é a razão da nossa vida, Ele é o nosso Salvador. Amém. Amém.